Bom, pessoal, Canal Brasil Notícias, eu sou Fagundes, hoje 6 de fevereiro de 2026 e a gente tá chegando, trazendo mais informações para vocês e deixando você sempre muito bem ligadinho em tudo que acontece, né? E nós vamos começar falando sobre Moraes e Dias Toffoli. Uma coisa, gente, que hoje eu venho falando para vocês, infelizmente. Hoje o Brasil ele não tem mais o contrapeso do Supremo, né? Não tem mais o contrapeso do Supremo, acabou. Hoje o Supremo, entre aspas, ele reina absolutamente, livres de qualquer restrição. Eles criam regras, eles desfazem regras, eles atuam, desatuam, enfim. Bom, é o que nós vamos ver nessa matéria para começar. Mas antes, não esquece aí, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e marcar a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, uma forma de patrocinar e ajudar o nosso canal. Link de convite também na descrição para o grupo do WhatsApp, onde você recebe todas as matérias sempre em primeiríssima mão. Então, vamos para a nossa matéria. Toffoli e Moraes pressionam o Senado contra CPMI do Master, matéria da Revista Oeste. Vocês veem que interessante, ministros do Supremo interferindo, atuando para impedir uma investigação. Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, têm atuado diretamente para impedir a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do Banco Master. Segundo interlocutores do Congresso, ouvidos pelo jornal O Globo, a pressão recai sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União. Vejam só. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli têm relações pessoais com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, né? O banco que, né, enfim, dono do Banco Master, né? O banco em liquidação. Nesse sentido, a oposição quer esclarecer os contratos milionários entre o Master e os familiares dos ministros. Parlamentares também avaliam que a CPMI pode revelar interferências no Banco Central, BC, e no processo de supervisão do setor financeiro. Vejam só que interessante, Bolsonaro teve sua vida revirada muitas vezes por matérias de jornais, sem nenhuma comprovação, e não teve a menor direito à defesa, porque dizer que o 8 de janeiro deu direito à defesa, gente, é piada, né? Mas os ministros aqui, eles estão atuando, né? Eles estão acusando Eduardo Bolsonaro, por exemplo, de estar fora do país, né? Porque as condenações, as ações contra Eduardo Bolsonaro é por interferência, por tentar coagir, por tentar impedir e atrapalhar as investigações. O que a gente diria dessa atuação desses ministros aqui, né? Que estão atuando nos bastidores para impedir que uma CPMI avance. E eles têm nas mãos um poder que Bolsonaro não tinha, que é o poder de apresentar, por exemplo, ó, temos ações aqui em cima sobre vocês. Se vocês andarem aí embaixo, a gente põe as ações aqui para andar também. Então, é interessante isso. Ao Globo, 3 fontes próximas ao Senado confirmaram a pressão sobre Alcolumbre. Segundo esses relatos, Toffoli e Moraes acreditam que CPMI poderia desgastar ainda mais a imagem do STF. Quer dizer, estão preocupados com a imagem do STF, não com a corrupção. O problema é que essa imagem reflete a imagem dos ministros e o que eles fizeram. Na terça-feira, 3, os parlamentares formalizaram um pedido de instalação da comissão. Prestem atenção. Da instalação da comissão. O requerimento reúne 281 assinaturas, 42 senadores e 239 deputados, número superior ao mínimo exigido, né? Mínimo. O Partido Liberal, PL, lidera a mobilização com 89 nomes.
A atuação de Viviane Barsi, mulher de Moraes, figura entre os principais alvos da oposição. Conforme documentos obtidos pelo Congresso, o contrato da advogada com Master previa pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais por 3 anos, totalizando 130 milhões de reais. A cláusula contratual envolvia atuação em órgãos como Receita Federal, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e IBC, mas nenhum deles confirma serviços efetivos prestados. Durante depoimento ao STF, Porcaro não foi interpelado sobre o vínculo com Viviane. Por outro lado, os ministros temem que em uma CPMI familiares possam ser convocados a depor sobre contratos com indícios de favorecimento. Então, o Supremo, nas suas investigações, não colocou isso em pauta, mas temem que a CPMI traga isso à baila. A preocupação deles é essa. Além de Moraes, a oposição pretende investigar o envolvimento de Toffoli com o Taiaiá Resort, no Paraná, que abriga uma residência de luxo usada pelo ministro. O jornal O Estado de São Paulo revelou que o cunhado de Porcaro, Fabiano Zettel, é dono de fundos que compraram parte da participação dos irmãos de Toffoli no empreendimento. O caso tem repercussão direta no STF porque Toffoli atua como relator do processo relacionado ao Master. Desde o início, ele adotou medidas polêmicas, como impor sigilo à investigação, ordenar a cariação antes dos depoimentos e determinar envio do material da Operação Compliance Zero diretamente ao seu gabinete. Coisa que não é comum, gente. O material tem que ficar na mão da PF, que vai investigar e analisar o acervo apreendido. O deputado federal Carlos Jordi, PL do Rio de Janeiro, autor do requerimento da CPMI, afirma que a comissão tem base legal para investigar assessores e familiares dos ministros. Ele sustenta que não dá para varrer a sujeira para debaixo do tapete e defende o afastamento de Toffoli da relatoria do caso. Bom, no documento, Jordi também propõe apurar omissões regulatórias, pressões institucionais ou tentativa de interferência indevida nas decisões do BC. Entre os episódios, o parlamentar menciona a movimentação de Moraes com o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, em pelo menos 4 ocasiões para tentar interceder a favor do Master. Bom, tá aí a matéria, né? E aí eu pergunto para vocês, né? O que vocês acham, o que vocês entendem, né? Dessa atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Façam um paralelo, gente. É simples, façam um paralelo com a atuação, com o direito que o pessoal do 8 de janeiro teve, com o que Bolsonaro teve. Vejam, aqui eles são citados, os ministros, e eles atuam na tentativa de impedir o andamento, pelo menos é o que diz a matéria, no andamento das investigações. Eduardo Bolsonaro, como eu já mencionei, está fora do Brasil, acusado de tentar, né, coagir, né, de atrapalhar as investigações, né? E tudo que o Eduardo pediu foi que ele não pediu o fim do julgamento nem a paralisação do julgamento, ele pediu para que os ministros Moraes e alguns outros fossem trocados. Ele pedia que a ação fosse para instância competente, ele não pediu o fim das investigações, mas a lisura das investigações. E nesse caso aqui nós estamos vendo o contrário. Aqui eles querem impedir que as investigações aconteçam. É o que traz a matéria, né? Bom, enfim, tá aí. Bom, ainda vamos continuar, gente, no campo do Alexandre de Moraes, não dos ministros da Justiça, do STF em si, mas a gente vai nessa mesma linha ainda de nomes importantes, ou no caso aqui é o Lewandowski, né? Que também atuou dentro de um contexto duvidoso. É incrível como nomes do Supremo Tribunal Federal têm surgido em situações questionáveis. E aí a gente viu na matéria, né, a preocupação da imagem do Supremo. Gente, não adianta nada termos uma imagem bonita quando o que está por trás da imagem é podre.
Não estou dizendo que o Supremo é podre, mas estou dizendo que não adianta nada pintar uma imagem bonita quando o que está por trás não é agradável, né? Então seria melhor tirar a imagem, expor a realidade, corrigir o que precisa ser corrigido e aí sim a sociedade voltaria a ter credibilidade no Supremo. Não tentando maquiar, porque ninguém vai engolir. Se essa CPMI do Master não andar, essa CPMI não for pra frente, for barrada, gente, vai ficar mais óbvio do que nunca. Se a imagem já não tá boa da justiça, agora é que ela não fica mesmo, porque a própria justiça impedindo que a justiça seja feita, aí é pior do que o criminoso em si tentar de todas as maneiras impedir o andamento da justiça, né? É bem pior. Mas vamos aqui para nossa outra matéria aqui, que é a do Lewandowski, né? Vem comigo. Deixa eu ver aqui, gente. Agora, Lewandowski comprou casa de alvo da PF no setor de combustível. Matéria da Revista Oeste. Olha só, gente. Ministro da Justiça. Uma transação imobiliária realizada em março de 2024 colocou então o ministro da Justiça do governo Lula, Ricardo Lewandowski, no centro de discussões depois da compra de uma residência de Alan de Souza Young, conhecido como China, por 9,4 milhões de reais. Olha que interessante, hein? O imóvel localizado em um condomínio fechado na zona sul de São Paulo tornou-se alvo de bloqueio judicial apenas um mês depois do negócio. O ocorrido foi parte de investigações da Polícia Federal, PF, sob sonegação bilionária no setor de combustíveis. A casa, com 777 metros quadrados, já havia passado por outras negociações recentes. Em dezembro de 2023, o pai de China, também investigado pela PF, vendeu a propriedade à nora, a Najad de Oliveira Santos Young, por 4 milhões de reais. A transferência foi formalizada em fevereiro de 2024 e logo em seguida a empresa Irial Empreendimentos e Participações, pertencente à família Lewandowski, adquiriu o imóvel mediante pagamento à vista. Então, veja, os caras venderam para Nora por 4 milhões e pouco e depois venderam para Lewandowski por 9 milhões e pouco por menos de um ano, gente. Isso é que é valorização imobiliária, hein? Ninguém questiona, vamos questionar a casa de Bolsonaro, né, lá com os 900 mil reais, vamos questionar a casa do Flávio lá de 6 milhões, né, pois é, sem ligação nenhuma com, enfim, mas deixa pra lá, são coisas da vida. No momento da compra, Alan de Souza já era alvo de, olha só aqui, gente, no momento da compra, Alan de Souza já era alvo antigo de apurações por adulteração e evasão fiscal em combustíveis. Em 2026, ele passou a ser alvo no âmbito da Operação Carbono Oculto, que apura lavagem de dinheiro. Olha só o valor aqui, gente. E sonegação de 52 bilhões de reais, supostamente com participação de outros empresários ligados ao primeiro comando da capital, PCC. Documentos da Receita Federal mostram que, embora a China declarasse rendimentos modestos, grandes somas circulavam nas contas da mulher, envolvida em mais de 30 empresas. Tá aí, gente. Lewandowski explicou ao jornal O Estado de São Paulo que a decisão de adquirir a residência ocorreu logo depois de sua posse como ministro, priorizando a segurança de um condomínio fechado. Então eu vou comprar um condomínio fechado para ter segurança e eu compro de um criminoso. É da hora isso aqui, gente. Parece que o crime tá mais seguro do que a segurança, mas tudo bem. O ex-ministro da Justiça relatou que conheceu os vendedores apenas no momento da compra, intermediada por um corretor. Segundo o político, todas as certidões e os documentos apresentados atestavam a situação regular do imóvel. Ele afirmou não saber das investigações sobre China, pois os processos tramitavam sob sigilo de justiça, né? Coincidência, vocês não acham muita coincidência, gente? Enfim, eu acho muita coincidência, né? Acontece.
O valor pago, segundo Lewandowski, refletiu o preço de mercado. Ele também declarou estar buscando a regularização da situação e admitiu a possibilidade de devolver o imóvel e ser ressarcido, já que nunca pôde ser reconhecido formalmente como proprietário. O preço pago foi o valor de mercado, disse o ex-ministro Lewandowski, que destacou ainda que não mantinha contato prévio com os vendedores e que a aquisição foi feita de boa fé, conforme declarou ao Estadão. Bom, registros mostram que até dezembro de 2024, Lewandowski detinha 2,1 milhões de reais em capital na Eriel, empresa aberta em 2016 e que administra outros imóveis residenciais e comerciais. Posteriormente, ele transferiu sua participação aos filhos, mantendo o usufrutos dos bens. Bom, tá aí, gente, a matéria, né? O que é que vocês acham? Coincidência? Tantos imóveis para ele comprar? Tantos condomínios de luxo, vamos dizer assim, se for o caso, né? Para ele comprar, ele acerta justamente num cara investigado, né? Logo num cara investigado. E ele como ministro, ex-ministro do Supremo, ministro da Justiça, não teve a cautela de conhecer os seus compradores, os vendedores, perdão, né? Os donos da casa. Eu só conheci, um mês depois a casa foi embargada, porque um mês depois a casa foi bloqueada. Ou seja, ele compra um mês depois a casa e aí ele ainda continua ali com a casa. Gente, qualquer pessoa de bom senso teria desmanchado o negócio. Falou, não, acabou o negócio. Acabou, né? Pagar à vista, não vou nem criticar esse fato dele pagar à vista, né? A casa do Flávio foi um valor à vista e o restante parcelado caiu na mídia. Não tinha envolvimento nenhum com o criminoso, a casa totalmente legal, tudo certinho, mas caiu na mídia aí como um Deus nos acuda, né? E aqui são essas coincidências que estão se tornando comuns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com ligações a investigados que preocupam a gente. É muita coincidência, muita, né? Coincidência acontece. E ultimamente no STF eles têm conseguido bater o recorde de coincidências. Bom, vamos agora para a próxima matéria, gente. Nós vamos agora, deixa eu ver aqui. Outra. Dessa vez aqui não é envolvendo os ministros, mas é uma mesma atuação. Agora há pouco, né, eu falei para vocês do esforço do Moraes, do Toffoli, né, para impedir o andamento ali da CPMI do Master. Agora nós vamos falar do governo. O governo também está fazendo o papel dele, né? Vamos lá? Vem comigo? Kataguiri diz que resistência do PT à CPI do Master escancara envolvimento. Matéria aqui do Poder 360. O deputado federal Kim Kataguiri, União Brasil de São Paulo, afirmou ao Poder 360 na noite desta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, que a resistência do PT em apoiar a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o Banco Master escancara envolvimento do partido com o caso. A fala foi realizada durante a segunda manifestação organizada pelo MBL, Movimento Brasil Livre, em frente a sede da instituição financeira na região da Faria Lima, em São Paulo. Teve indicação de nomes ligados ao partido para atuar no Banco Master, reuniões com o presidente Lula e declarações de líderes dizendo que a CPI não é boa para o governo. Disse, CPI só é ruim para o governo se o governo estiver envolvido. Interessante, né? O ato foi realizado em um cenário de mobilização da oposição no Congresso para instalar uma CPI sobre o Banco Master. Como mostrou o Poder 360, o requerimento já reunia assinaturas suficientes, mas enfrenta a resistência do PT.
Segundo Kataguiri, a pressão popular é necessária para evitar que as investigações sejam paralisadas. A ideia é continuar as manifestações até as investigações acabarem em prisão ou condenação definitiva do Vorcaro, na punição do ministro Dias Toffoli e na responsabilização de todas as figuras políticas envolvidas, afirmou. O deputado também criticou o adiamento da votação da quebra de sigilo do Banco Master pela CPMI para depois do Carnaval, tema tratado em reportagem do Poder 360. Eu fui contra, acho que a quebra deveria ser aprovada o mais rápido possível. Também acho que o Vorcaro devia ter sido ouvido hoje pela CPMI, disse. Segundo ele, haverá pressão para que o adiamento não resulte no arquivamento dos requerimentos e no cancelamento do depoimento projetado para 26 de fevereiro. Kataguiri comentou ainda as críticas feitas a ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. O tema ganhou destaque depois de o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, MDB, citar suspeitas de lavagem de dinheiro em contratos envolvendo o Banco Master e a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Para o deputado, não há impedimento para que familiares de magistrados tenham empresas, desde que não haja uso dessas estruturas para práticas ilícitas. O que se critica é parente de ministro envolvido em esquema criminoso para lavar dinheiro, afirmou. Durante a manifestação, houve gritos pedindo o impeachment de Dias Toffoli, a prisão de Daniel Vorcaro e explicações ao ministro Alexandre de Moraes sobre os valores milionários recebidos por sua mulher em contratos relacionados ao Banco Master. A manifestação reuniu, segundo a organização, de 1.000 a 1.500 pessoas, número acima da expectativa inicial, e levou o fechamento da via em frente à sede do banco. Bom, tá aí, gente, a matéria, e aí fica aí de novo, pra vocês verem que parece que tem se tornado uma prática comum do PT. CPMI do 8 de janeiro. A esquerda foi totalmente contra. Até o momento que eles viram que não conseguiam mais segurar, aí passaram a ser a favor e buscaram dominar a presidência e a relatoria. E conseguiram. O que acabou tornando a CPMI do 8 de janeiro, lamentavelmente, um fracasso. Porque o que a gente viu ali era de dar nojo. Depois tivemos a CPMI do INSS. Apesar das declarações de estarem investigando, de ter sido no governo Lula, foi o governo Bolsonaro malvadão, eles não quiseram também assinar a CPMI do INSS. Quando viram de novo que não davam para segurar, tentaram de todas as maneiras ocupar espaço na CPMI. Não conseguiram dessa vez a presidência nem a relatoria, mas conseguiram cadeira suficiente para travar algumas ações, alguns andamentos da casa. Mas enfim, e agora a gente tem a do Banco Master, a mesma coisa, a mesma história, foi no governo Lula, foi Lula, a PF de Lula que descobriu tudo, mas eles são contra a criação da CPMI. E aí chama a atenção porque temos uma comissão, uma ação da Câmara para conseguir lá a CPMI do Master, conseguiram as assinaturas, mas o Mota já disse que vai entrar na fila, porque já tem não sei quantas CPIs na frente. O detalhe, gente, várias CPIs já foram, já foram protocoladas e ele não coloca nenhuma para andar. E vai só se acumulando. Aí vieram, acho que foi o Jordi, se não falhar a memória, o Jordi foi lá e bum, entrou com assinaturas para a CPMI. Essa não dá para segurar, E aí tivemos mais de 100 assinaturas, quase 100 assinaturas, na verdade, a mais do necessário. Ou seja, isso bateu um recorde de assinaturas e mostra a importância dessa CPMI, Agora, o PT, é bom falar, não assinou a CPI e não assinou a CPMI. Mas depois vão querer sentar na janelinha e agarrar a direção da CPI. Aguardem para vocês verem. Bom, gente, finalizando aqui
o nosso vídeo, né? Agradecendo aí o carinho de vocês. Vamos acompanhando o andamento acompanhar o andamento aí das matérias e torcer para que essas CPMIs... Né? E, gente, uma coisa que eu falo, se Toffolo e Moraes não tem nada a ver com Gente, investiga, permita investigar. Ministros querem trazer de volta a credibilidade da sociedade à corte. Quer que as pessoas olhem para vocês quando vocês passarem... Bolsonaro tá preso hoje, mas se ele sair na rua hoje, o cara é abraçado. Se disserem assim, hoje vai ter um dia de visita aberto a todo mundo a Bolsonaro, entope aquela prisão de gente querendo ver o cara. Se vocês querem ter esse mesmo prestígio, é simples. Deixe a justiça, os órgãos competentes, as instâncias competentes fazerem o trabalho delas. E esclarecer que não tem nada de errado com vocês e as ligações que apontam. Porque quanto mais vocês tentam esconder, quanto mais vocês tentam barrar o andamento das investigações e insistem em estar no controle dessas investigações, mais para a sociedade fica claro que alguma coisa não está certa dentro da corte.